Amém, irmãos. Pode sentar. Abaixe sua cabeça, feche os seus olhos. Vamos orar, Pai. Nós te bendizemos nessa manhã, Senhor. Te louvamos por essa porção profética. Te bendizemos, Espírito Santo, pela realidade do reino aqui. Eu oro, Senhor Jesus, para que a revelação do Cristo crucificado, morto e ressuscitado permaneça sobre nós. E que as nossas almas, nossos corações estejam abertos, ó Pai Santo, para o fluir do ministério da palavra. Também oro, Senhor Jesus, direcione uma geração ao seu destino social e profético, e que o teu reino seja glorificado, Pai, através da nossa fidelidade às sagradas escrituras. Nós te amamos, Senhor. Então faça do nosso coração uma harpa, aonde só o Senhor toque. E que o Senhor venha nos direcionar nessa manhã, continue nos direcionando, em nome de Jesus. Amém, amém. Meus irmãos, é um privilégio estar aqui com vocês nessa manhã. E é muito poderoso ver o Senhor se movendo a partir da luz para os povos. Que Jesus continue sendo uma bússola e que vocês iam continuar nessa trilha de vida eterna. Estou com 2 companheiros de reino, Otávio e Isaac, uma honra, obrigado por estar aqui comigo. E sirvo essa casa com muito temor. Um abraço a todos os líderes, pastores da casa, e que a porção que o Senhor derramar nessa manhã, a partir do ministério da palavra, venha contribuir e continuar abençoando vocês. Amém? Abra sua Bíblia comigo, por gentileza. Em Atos capítulo 16. Como foi falado, já há 15 anos, Jesus me deu o privilégio de liderar um movimento chamado Fire Universitário. E eu tenho visto Jesus levantando uma geração de acadêmicos. Nós alcançamos 580 universidades na América Latina. Foram 80 mil estudantes universitários. Nós tivemos um núcleo do Fire Universitário em Goiânia, muito influente pela Luísa, que era membro dessa igreja. Hoje ela é vereadora de Juína, no Mato Grosso, mas durante muitos anos ela compôs essa casa. E eu quero falar hoje sobre mandato cultural. Você pode repetir essa frase comigo? Mandato cultural. O Senhor nos convida a discipularmos as nações. E eu quero contribuir nessa manhã, expondo o texto de Atos 16. A minha tradução é a King James atualizada. Está escrito: Paulo chegou também a Derbe e Listra, e vivia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia cristã, sendo seu pai grego. Os irmãos de Listra e Icônia davam bom testemunho dele. Então Paulo se interessou em que ele o acompanhasse em sua missão, para tanto o circuncidou por causa dos judeus que viviam naquela região, pois era do conhecimento de todos que seu pai era grego. À medida em que passavam pelas cidades, transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém, a fim de que passassem a serem obedecidas. Assim, as igrejas eram edificadas na fé e cresciam em número dia após dia. E viajando por toda a região da Frígia e da Galácia, Paulo e seus companheiros de ministério foram impedidos pelo Espírito Santo de pregarem a palavra na província da Ásia. Quando avizinharam-se da região da Mícia, procuraram subir até Bitínia, mas também o Espírito de Jesus não lhes permitiu. E então, contornando a Mícia, desceram para Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão. Nela, um homem da Macedônia em pé rogava-lhe: passa pela Macedônia, ajuda-nos. Imediatamente após ter recebido a visão, preparamo-nos para partir rumo à Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para pregar o evangelho aos macedônios. Navegamos de Troade, seguimos em linha reta até Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis. De lá, rumamos para Filipos, que é a cidade mais importante desse distrito da Macedônia e colônia romana. Nessa cidade ficamos vários dias. No dia de sábado, saímos da cidade para a beira do rio, onde imaginávamos encontrar um bom lugar para orar. Assentamo-nos e começamos a conversar com algumas mulheres que ali também estavam reunidas.
Uma das mulheres que nos ouviam era temente a Deus e chamava-se Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. E aconteceu que o Senhor lhe abriu o coração para acolher a mensagem pregada por Paulo. Depois de batizada, bem como os da sua casa, ela nos convidou rogando: se julgais que sou crente no Senhor, entrai e permanecei em minha casa. E assim nos convenceu. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem escrava que estava tomada por um espírito que a usava para prognosticar eventos futuros. Dessa forma, ela arrecadava muito dinheiro para os seus senhores por meio de adivinhações. Segundo a Paulo e a nós, vinha essa moça gritando diante de todos: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. E ela insistiu em agir assim por vários dias. Finalmente Paulo irritou-se com aquela atitude e, dirigindo-se ao Espírito, repreendeu, exclamando: ordeno a ti em nome do Senhor Jesus, ordeno a ti em nome do Senhor Jesus Cristo, retira-te dela. E ele, naquele mesmo instante, saiu. Percebendo que a sua esperança de lucro havia se esgotado, os proprietários da escrava agarraram a Paulo e a Silas e os arrastaram para a praça principal. Diante das autoridades, eu peço uma licença, se puder deixar só assim está ótimo. Não precisa ligar os retornos. Verso 19. Percebendo que a sua esperança de lucro havia se esgotado, os proprietários da escrava agarraram a Paulo e a Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E apresentando-o aos magistrados locais, os acusaram, afirmando: esses homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, pregando costumes que a nós, romanos, não é lícito acatar e tampouco praticar. Então a multidão unânime os atacou, e os magistrados, rasgando-lhes as roupas, ordenaram que fossem açoitados com varas. Depois de tê-los espancado muito, os jogaram na prisão, recomendando ao carcereiro que os vigiasse com toda atenção. Havendo recebido tais ordens expressas, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e entoando hinos de louvor a Deus, enquanto os demais presos os ouviam. De repente, aconteceu um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. No mesmo momento, todas as portas se abriram e as correntes que prendiam a todos se soltaram. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, desembainhou sua espada a fim de se matar, pois concluíra que os presos todos houvessem escapado. No entanto, Paulo gritou: não te faças isso, eis que estamos todos aqui. Então o carcereiro pediu luz, correu para dentro e, trêmulo, atirou-se aos pés de Paulo e Silas. Em seguida, conduzindo para fora, rogou-lhes: senhores, o que preciso fazer para ser salvo? Eles prontamente lhe afirmaram: crê no Senhor Jesus, e assim será salvo tu e os de sua casa. E lhe ministraram a palavra de Deus, bem como a todos da sua casa. Naquela mesma hora da noite, tomando-os consigo, lavou-lhe os ferimentos e logo foi batizado, ele e todas as pessoas de sua casa. Então insistiu para que subissem à sua casa, onde ele preparou mesa farta, e com todos os seus expressava grande júbilo por haverem crido em Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Irmãos, o texto que nós lemos é um texto que narra a segunda viagem do apóstolo Paulo à região da Macedônia. Primeira viagem, região da Galácia e da Caia. Segunda viagem missionária, região da Macedônia, também parte da Galácia. Terceira viagem missionária de Paulo é quando ele alcança finalmente a região da Ásia Menor, onde Paulo, então, ele conclui sua jornada e ele prega o evangelho a todo mundo conhecido de forma extraordinária. A Bíblia, meus amados irmãos, nos apresenta o homem primata do criacionismo. A Bíblia é uma carta de mandato cultural, que nos ensina de forma especial discipularmos as nações. Poderosamente, o Senhor Deus sempre encontra improváveis para que nós venhamos continuar a jornada que o nosso glorioso Redentor iniciou.
Porque um homem que poderia segurar o universo na palma das mãos, abrir mão dessa glória para navegar no ventre de uma virgem. E parece-me que a primeira missão que os céus evidenciam à terra é salvar o homem caído. E quem faz essa missão é Jesus Cristo, onde o sangue do inocente foi derramado no lugar de sangue de culpados, estabelecendo para nós esse novo e vivo caminho para Deus, o que na teologia chamamos de doutrina da justificação. Fomos justificados. Também nós temos a doutrina da reconciliação, um Deus que é puro, santo e justo, reconciliando-se com homens pecadores. E geralmente foi aquele que ofendeu, ele que ofendeu, que geralmente pede perdão ao ofendido. Mas na doutrina da reconciliação, é um Deus que é santo, reconciliando-se com o homem caído, a partir de um construtor de pontes, que é Jesus Cristo, nosso glorioso Redentor. E após Jesus, nós temos um mandato cultural, e geralmente Jesus usa improváveis. Quando você abre a Bíblia de Atos 1, Atos 15, você verá que o Senhor Deus trabalha com poder e maravilhas. Mas de Atos 15 a Atos 28, você verá que o Senhor Deus trabalha com mudança de cultura. Geralmente, para toda mudança de cultura, o Senhor Deus nos dará uma arquitetura. E geralmente a arquitetura que o Senhor Deus nos dá sempre é a nível bíblico para improváveis. Por isso que ele encontrou um homem que trabalhava com reforma agrária, que certamente era um pecuarista, chamado Noé, um homem do campo, um homem rural. Deus olha para um homem que trabalhava no campo e disse: está aqui uma arquitetura, construa uma arca. E porque esse homem honrou a arquitetura de Deus, foi possível então salvar o mundo pós-diluviano. E aí começa um mandato cultural, onde Deus é representado em uma geografia específica, em uma província específica, em um continente específico, e nós louvamos o nome do Senhor porque finalmente Jesus ele é honrado em toda a terra. É quando o profeta Isaías vai à sala do trono, em Isaías capítulo 6, e os serafins olham para ele e dizem: vê, Isaías, toda a terra está cheia da glória de Deus. Pois bem, ao longo então da história do cristianismo, nós vimos que as Sagradas Escrituras apresentou ao mundo o homem primata do criacionismo. Eu tive a honra no ano passado de fazer uma tour de ministrações na Europa, e eu fiz também uma tour histórica pelas nações que viveram a Segunda Guerra Mundial. Enquanto eu estava nessa jornada, eu fui a Wittenberg, na cidade da Reforma, entrei na casa de dois professores universitários que impactou o mundo, foi Martinho Lutero e Philippe Melanchthon, amigo de Lutero, doutor em grego, que traduziu a Septuaginta para o alemão, o grego para o alemão. E lá foi possível perceber que a reforma protestante reformou de forma tão significativa a pedagogia da Europa, que enquanto Martinho Lutero estava traduzindo para o alemão, por exemplo, apenas 2% da população alemã era alfabetizada. Mas após a tradução das Sagradas Escrituras por Lutero, nós temos 98% da população da Alemanha agora alfabetizada. E aí nós temos uma graça de Deus com esse mandato cultural. As Sagradas Escrituras então apresentou ao mundo coisas incríveis, trouxe os fundamentos do judaísmo e do cristianismo. Foi através das Sagradas Escrituras que nós vemos uma reforma na história da arte. Sem a Bíblia não existiriam os afrescos de Michelangelo, muito menos os quadros de Leonardo da Vinci. A Bíblia também legou às nações princípios básicos sobre a vida moderna, como os direitos humanos e o livre-arbítrio. E eu acho poderoso, antes de entrar de fato na exposição do texto, para finalizar a minha introdução, é o que as Sagradas Escrituras afirmam sobre o quanto a profecia de Gênesis 3,15 mudou a cultura do homem, onde do ventre da mulher nasceria aquele que pisaria na cabeça da serpente. E na plenitude dos tempos, nós veríamos Deus se revelando de forma maiúscula agora para o mundo todo. Presta atenção no que eu vou dizer. Jesus nasce na plenitude dos tempos. Desde quando a Torre de Babel cai, e você sabe que foi Nimrod, filho de Cuxi, filho de Cã,
filho de Noé, na primeira geração pós-diluviana, que se rebela contra Deus. Ele é conhecido na história como o primeiro homem a ser adorado como Deus, depois do Deus criador dos céus e da terra. Nimrod foi o arquiteto da Torre de Babel. Ele matou o pai, casou-se com a mãe e teve filhos com ela. E Nimrod foi um homem que ele inventou os muros, por exemplo, para dividir a sociedade das feras. Quando a Torre de Babel cai, os idiomas nascem. E os idiomas nasceram por causa de uma rebelião. Olha para mim. Desde a queda da Torre de Babel até o Império Greco-Macedônio, 331 a.C., quando Alexandre o Grande, ele ganha 188 cidades com apenas 24 anos, e ele coloca o idioma grego como o idioma number one do mundo em 331 a.C. Desde quando a Torre de Babel cai até o Império Greco-Macedônio, o mundo todo falava múltiplos macro e micro idiomas e macro e micro dialetos. O mundo, portanto, estava dividido, o mundo não conseguia se comunicar, até que o Império Grego é instituído, e um homem, Alexandre o Grande, consegue então conectar o mundo a partir dos idiomas. Quando é que Jesus nasce? Jesus nasce na plenitude dos tempos, quando o mundo agora consegue se comunicar a partir de um idioma. Curiosamente, em 475 a.C., o profeta Jeremias foge do primeiro impacto do Império Babilônico a partir dos caldeus, e ele foge com a microcomunidade judaica. Era para ele ir para a Mesopotâmia, mas a história afirma que ele vai para o norte do Egito. E no norte do Egito ele funda uma pequena comunidade judaica. Quando Alexandre o Grande, então, ele inaugura o seu império, e ele chega no Egito, ele é coroado como faraó. E ele funda, então, a principal capital do seu império na cidade de Alexandria. Quando ele morre, um dos seus sucessores, foram 3 generais, foi Ptolomeu II. Quando Ptolomeu II, então, ele começa a reinar num período interbíblico, nos 400 anos de silêncio, mas historicamente foi no Império Grego. Você vai ver Ptolomeu II ficando tão impactado pela cultura judaica naquela geografia grega, que Ptolomeu II convoca 70 rabinos de Jerusalém para traduzirem a sua literatura sagrada do hebraico para o grego, obra chamada de Septuaginta. Segundo a carta de Aristeias, uma carta histórica judaica, provavelmente em 70 dias, 70 rabinos traduziram o hebraico para o grego e se tornou a principal obra da biblioteca de Alexandria. Quando é que Jesus nasce? Na plenitude dos tempos. Quando os homens todos, em todo o mundo, falavam um só idioma. O Império Romano conquista a batalha no ano de 163 a.C. E você vai ter 2 generais incríveis, foi Júlio César e Pompeu. Pompeu alcança a região da Judéia a partir do ano de 63 a.C. E o interessante é que o Império Romano nunca conseguiu gerar uma cultura mais relevante do que o Império Grego. Foi o cristianismo que conseguiu gerar uma cultura maior do que a cultura grega. Mas quando o Império Romano avança, o mundo ainda não era conectado. Então, uma das características significativas do Império Romano foi a arquitetura e a engenharia civil. Foi o Império Romano que conectou cidades e continentes. Por exemplo, demolindo montanhas e pavimentando estradas. Quando é que Jesus nasce? Na plenitude dos tempos, quando o mundo todo fala um só idioma, e quando o mundo todo agora é conectado a partir de vias terrestres, permitindo inclusive a grande comissão. E o poderoso é que, além de Jesus nascer na plenitude dos tempos, onde o mundo todo fala um só idioma, e o mundo todo agora é conectado a partir de estradas, o texto diz que aquele que pisaria na cabeça da serpente seria fruto de mulher. Jesus não é fruto de homem e de mulher, Jesus é fruto só de mulher. Jesus não é fruto do amor eros, do contato de casamento, Jesus é fruto só de mulher. Jesus não é fruto de um relacionamento piegas, romantizado, não, Jesus é fruto de mulher. E a profecia agora se cumpre. Aquele que pisaria na cabeça da serpente nasceria na plenitude dos tempos, e aí iniciaria o começo do fim, até chegarmos na consumação de todas as coisas. Portanto, nós não cremos em uma história que seja ateísta humanista. Os historiadores existencialistas afirmam que o mundo é um eterno looping. O que aconteceu ontem acontecerá hoje, amanhã acontecerá. Porque desde a época do período paleolítico ao homem contemporâneo, o homem nasce, o homem cresce, o homem reproduz, o homem gera guerras, o homem morre. O homem nasce, o homem cresce, o homem reproduz, o homem gera guerras e o homem morre.
Nós não cremos em uma história ateísta humanista, não cremos em um comportamento histórico onde a história é um eterno looping. Não, nós cremos numa história que tem telos, nós cremos numa história que tem Deus, nós cremos numa história que é teleológica, tem uma lógica de um telos, tem uma lógica de Deus, e na lógica onde Deus é o centro da história, existe um início e existe um fim, e nós estamos caminhando para a consumação de todas as coisas. E em breve nós veremos um novo céus e uma nova terra, e também iremos declamar: eis que vejo um novo céu e uma nova terra, e as coisas velhas ficaram para trás. Para isso acontecer, nós precisamos continuar o mandato cultural. Após então a exposição do texto, eu quero entrar, ou melhor, após a introdução do sermão, agora sim eu quero entrar no texto. O apóstolo Paulo, aqui em Atos 16, estava em sua segunda viagem missionária. Ele estava sendo acompanhado por um profeta de Jerusalém chamado Silas, estava sendo acompanhado por um filho na fé chamado Timóteo. Paulo estava sendo acompanhado em sua segunda viagem missionária por um historiador, um cientista e um médico chamado Lucas, um grego. E o propósito do apóstolo Paulo era entrar na região da Ásia, mas o Espírito Santo não permitiu que ele entrasse então na Ásia. Paulo então escuta uma voz sobrenatural, uma espécie de teofania, uma aparição sobrenatural auditiva, e ele escuta: passa pela Macedônia, ajuda-nos. E aí isso fez o apóstolo Paulo compreender que não era para ele ir agora para a cidade de Éfeso, portanto não era para ele entrar na Macedônia, na cidade de Éfeso não era para entrar na Ásia Menor, e ele agora vai para a Macedônia. Ele entra no que nós chamamos de Ocidente, ele entra no que nós conhecemos como continente europeu. Paulo agora entra na Europa. Paulo então, por uma convicção divina, chega na região da Macedônia, numa cidade chamada de Filipos, que era a principal cidade da província da Macedônia, portanto, naquela época histórica, era a cidade mais importante do continente europeu contemporâneo, e era então colônia romana. Nessa cidade se evidencia algo profundamente eloquente e inquestionável, que foi a consequência de uma chama acesa diante de um modelador de cultura. Quem é o apóstolo Paulo? O homem que modelou cultura, porque o apóstolo Paulo significativamente possuía um mandato cultural. E com isso, irmãos, tendo dito essas palavras, eu quero extrair algumas lições do texto para mostrar para nós nessa manhã que Jesus, é o que eu sinto no Espírito. Quando eu cheguei aqui e vi a manifestação profética já rolando entre vocês, eu me ajoelhei ali e não tive dúvidas nenhuma sobre Jesus levantando uma galera para que continue o mandato cultural em Goiânia, na sua cidade, nas nações da terra, em nome de Jesus. Bem, nós sabemos, e o texto que lemos também evidencia, que Lídia foi alcançada, foi batizada, uma escrava possuída por Satanás foi liberta, e um servidor público foi liberto de uma depressão, um desejo suicida, e porque um homem que possuía um mandato cultural, ele ressignificou biografias, histórias e culturas. E nós aprendemos então que o Evangelho chega até as pessoas pela graça soberana de Deus, sobretudo através de um homem que tem um coração incendiado, e através de um homem que se transforma numa carruagem de transformação cultural. Eu quero te convidar a nós analisarmos alguns textos. A primeira análise textual que eu quero fazer com vocês é em relação a Lídia. Acompanhe comigo, por gentileza, Atos 16, versos 13 a versos 14. Está escrito, acompanhe comigo. No dia de sábado saímos da cidade para a beira do rio, onde imaginávamos encontrar um bom lugar para orar. Assentamo-nos e começamos a conversar com algumas mulheres que ali também estavam reunidas. Uma das mulheres que nos ouviam era temente a Deus e chamava-se Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. E aconteceu que o Senhor lhe abriu o coração para acolher a mensagem pregada por Paulo. Está fundamentado aqui, irmãos, que não foi ela que abriu o coração. Está fundamentado aqui, irmãos, que foi Deus que abriu o coração dela. Portanto, a obra soberana é exclusiva de Deus. Quem abre o coração do homo sapiens, do homem, é Deus. Quem transforma o coração do homem não é o homem, é exclusivamente Deus.
Portanto, quem chama é Deus, quem toca é Deus, quem desperta é Deus, quem dá iniciativa para salvar uma vida é Deus, quem abre o coração é Deus, quem regenera é Deus, quem justifica é Deus. A obra é exclusiva de Deus. Foi Deus que abriu o coração de Lídia. Isso é maravilhoso, irmãos. Nós chamamos isso de graça, a graça soberana de Deus. Mas se você perceber, uma segunda análise biográfica, textual, aqui o texto narra sobre uma jovem possessa por Satanás. Porque o texto nos afirma que tem uma garota endemoniada na segunda viagem missionária de Paulo. E ela está sendo seguida, ou melhor, ela está seguindo a comitiva missionária. E ela está falando algumas coisas, está gritando algumas coisas. E o que ela está gritando, endemoniada, é: esses homens são servos de Deus Altíssimo e vos anuncio a palavra de Deus. Pergunta: o que tem de errado na palavra dessa garota? Nada. Ela realmente estava falando verdades. Aqueles realmente eram homens de Deus, e aqueles realmente estavam anunciando a palavra da salvação. Só tem uma coisa errada aí: a voz por trás daquela biologia era de demônios. Ela estava falando palavras através da boca de demônios. Eu quero te falar algo fundamentado no texto. O apóstolo Paulo, quando ele analisa e vê que ela estava possessa por um espírito de adivinhação, que ela estava possessa então por algo que poderia denegrir, ele chama a nossa atenção e olha para aquela garota possessa e diz: cala-te, Satanás. Por que o apóstolo Paulo ordenou o diabo parar de falar verdades? Porque a palavra de Deus na boca do diabo não é a palavra de Deus, é a palavra do diabo. Porque o diabo distorce a palavra de Deus. Então o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: nós não precisamos de testemunho de demônios para pregarmos o evangelho. Nós não aceitamos elogio de demônios para pregarmos o evangelho. Portanto, cala-te, Satanás. E esse aqui para mim é um fundamento solene. Mesmo que seja um elogio, porque eu estou fazendo algo, proclamando as verdades de Jesus Cristo. Com isso, irmãos, eu chamo a sua atenção para uma terceira análise biográfica textual. A libertação dessa garota não partiu dela. Não foi ela que clamou a Jesus para ser liberta. A libertação dela foi o fruto da chama que queimava na vida do apóstolo Paulo. E com isso, meus amados irmãos, quando você se habilita, quando você se disponibiliza para ser um instrumento nas mãos de Deus, você é um chofar onde o céu sopra, e aquilo que você exala glorifica o nome do Senhor. Pois se foi Deus, através do Espírito Santo, que abriu o coração de Lídia para convertê-la, foi Deus que se revelou soberanamente, através da chama que queimava na vida de um homem que modelava a cultura a partir do Espírito Santo, para trazer libertação a essa jovem possessa. Portanto, na vida da escrava, a iniciativa de libertá-la também foi exclusivamente de Deus. É Deus que liberta, é Deus que cura, é Deus que regenera, é Deus que transforma, é Deus que devolve dignidade, é Deus que devolve a honra. A obra é exclusiva por Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas agora nós temos uma terceira biografia no texto. É um servidor público, é um carcereiro, é um agente penitenciário. Paulo e o profeta Silas estão presos no cárcere interior, porque eles fizeram uma bondade, eles libertaram o interior de uma mulher possessa. E olhem para mim, irmãos, talvez você há de concordar que não tem um milagre mais evidencial na contemporaneidade do que ver o Senhor tocando aonde a mão humana não alcança. É muito poderoso ver alguém que estava com muita vontade de suicidar-se por causa de um micro, macro contato com você que representa Jesus. Essa pessoa agora quer viver. É muito poderoso alguém que teve síndrome do pânico, e agora, porque teve contato com Jesus, essa pessoa é extremamente feliz. Essa é uma obra soberana de Deus. Uma pessoa que estava em depressão e agora tem felicidade, deve ser comparado com alguém que não tinha perna, mas agora anda. É um milagre de Deus. O texto então diz que nós temos um carcereiro. Portanto, Paulo e o profeta Silas estão presos no cárcere interior. O cárcere interior é um calabouço subterrâneo. Lá não tinha luz, lá não tinha ar fresco.
E nesse cárcere interior havia buracos cravados na rocha, onde qualquer movimento que se fazia machucava intensamente os pés dos prisioneiros. E eu chamo a sua atenção para algo impressionante, porque o texto fundamenta que o sofrimento injusto diante de uma punição desnecessária não foram fortes o suficiente para apagarem a chama que queimava no coração de Paulo e de Silas. O sofrimento injusto diante de uma punição desnecessária não intimidou a força nem a coragem missionária do apóstolo Paulo. Pelo contrário, o convidou para gerar um movimento de avivamento através da dor. E a nossa dor tem um poder extraordinário para gerar avivamento, cara. Porque uma cicatriz fechada literalmente se torna um ministério aberto. E nós precisamos aprender com o povo judaico que passou por um deserto e porque reclamou, não chegou ao seu destino como deveria. E na nossa dor nós devemos calar os lábios e vivermos para Deus sendo grato pelos milagres ordinários. E eu ensino isso para a minha galera. O que são os milagres ordinários? Você já agradeceu porque seu filho acordou vivo hoje? É um milagre ordinário. Já agradeceu porque você está caminhando com suas próprias pernas? É um milagre ordinário. Tem alguém agora no setor de traumatologia do SUS da sua cidade orando para fazer necessidades fisiológicas como você, porque eles estão fazendo necessidades fisiológicas com a bolsa de colostomia. Já agradeceu a Deus pelos milagres ordinários? Eu vim de Brasília de carro, em nome de Jesus voltar de carro, mas eu vim de carro. É um milagre chegar de Brasília, pegar uma BR, vir em um carro e de repente chegar aqui, cara, da forma que eu saí de casa. Isso é um milagre ordinário. Para pensar, nós chegamos no mês de março e glória a Deus, até o presente momento você não teve um AVC. Isso é um milagre ordinário. Portanto, nós precisamos agradecer a Deus pelos milagres cotidianos que nós não vemos. Portanto, está fundamentado, irmão, que quem ama o Senhor através das suas maiores experiências, quem ama o Senhor em temporada de dor, através das suas experiências de perseverança, escreverá histórias sobrenaturais através da adoração na temporada da dor. A sua dor pode ser uma chave para abrir porta de cadeias. Portanto, o texto diz, irmãos, que à meia-noite Paulo e Silas estavam cantando, eles estavam entoando o hino de louvor a Deus e um terremoto acontece. E ali acontecem 3 milagres pelo menos. 3 milagres acontecem porque homens perseveraram na dor. O primeiro milagre é um milagre físico, pois um terremoto naquela proporção poderia levar aquele edifício colapso abaixo. Imagina que os caras estavam presos, estavam em estado de vulnerabilidade. Era para eles ir para a Ásia, mas foram para a Macedônia por causa do Espírito Santo. Quando eles chegam na Macedônia, Lídia se converte. Quando eles chegam na Macedônia, uma escrava estava possessa, agora liberta. Os proprietários da escrava denunciam Paulo e Silas, eles são espancados com vara, o que significa dizer passar 12 horas do dia em coma. E de repente você acorda com as pernas cravadas em um buraco, e Paulo e Silas não reclamam. Está escrito que eles cantam na dor deles. Enquanto eles cantam na dor, um terremoto acontece. Imagina você estar aqui orando ao Senhor, está rolando uma perseguição sociológica, e de repente a igreja está aqui orando, e as placas tectônicas se movem, e rola um terremoto. E a Bíblia diz que o primeiro milagre aconteceu, que foi um milagre físico. Porque diante de um terremoto que foi forte o suficiente a ponto de quebrar cadeados, um terremoto que foi forte o suficiente a ponto de quebrar algemas, não trouxe um dano ao edifício físico do presídio. É um milagre físico. Como é que no meio de placas tectônicas se moveram, paredes não são rachadas? Isso é curioso, cara. O primeiro milagre é o físico, pois um terremoto naquela proporção poderia levar aquele edifício colapso abaixo, matando todos que estavam ali. O segundo milagre, diante da oração, do louvor de Paulo e Silas, foi um milagre moral. O que você acha que acontece quando rola um terremoto no Sepaigo e as cadeias se abrem? E o complexo penitenciário da sua cidade, de repente, as portas estão abertas. O que você vai ter é fuga em massa. E a Bíblia diz que quando o agente penitenciário, o carcereiro, vê que no seu plantão, obviamente ele seria justiçado porque os presos fugiram, o carcereiro
pega uma espada e vai se matar. E Paulo grita: não te faça isso, porque todos estamos aqui. A frase, não te faça isso, porque todos estamos aqui, é um milagre moral. Porque Deus, a partir do poder de um mandato cultural, Ele não é um criminoso que vai cometer crimes constitucionais contra nenhuma nação. Por isso que Ele nos convida para nós orarmos pelas autoridades constituídas. Então nós temos um milagre moral. Louvado seja o nome do Senhor. E o terceiro milagre é um milagre espiritual, porque através da chama que não se apagou na vida desse moderador de cultura, o apóstolo Paulo, Deus mudou a vida do carcereiro, Deus transformou a vida desse cara. Diz o texto que ele foi salvo, ele e toda a sua casa. E se você perceber esses três exemplos, nos três exemplos, a iniciativa para salvar essas três vidas, Lídia, a escrava, e do carcereiro, a iniciativa para salvar essas três vidas foi de Deus. É Deus quem toca, é Deus quem chama, mas Deus usa um instrumento, e esse instrumento se chama apóstolo Paulo. E quem era o apóstolo Paulo? Aquele que tinha um mandato cultural. E a minha oração é para que a sua vida também venha modelar cidades, modelar culturas, gerar o Evangelho, traduzir o Evangelho para o homem contemporâneo através de todos os idiomas, através de todos os dialetos, através de todos os povos, para que o nome do Senhor seja glorificado na nossa geração. Louvado seja o nome do Senhor. A quarta análise textual de uma verdade que eu gostaria de destacar: se o Evangelho chega até as pessoas através de um coração incendiado, que na verdade é um tradutor da sala do trono para o homem contemporâneo, esse mesmo Evangelho alcança, portanto, todas as culturas, esse mesmo Evangelho alcança todas as etnias, e esse mesmo Evangelho alcança, portanto, todas as nacionalidades. O Evangelho, portanto, alcança todo tipo de gente. E nesse texto, a cidade de Filipos é um retrato sociológico disso, pois Deus salvou na cidade de Filipos três raças diferentes. Nessa quarta análise textual, eu quero te traduzir as nacionalidades que o apóstolo Paulo alcançou. A primeira é Lídia. Lídia é asiática, mas Paulo está na Macedônia. Lídia é da cidade de Tiatira. Tiatira ficava na Ásia. Segunda nacionalidade, segunda raça que o apóstolo Paulo alcançou foi uma grega. A grega é pitonisa, portanto uma escrava possessa por Satanás. A Bíblia diz que era uma grega. Terceira raça que o apóstolo Paulo alcança na cidade da Macedônia, na cidade de Filipos, é um romano, um cidadão romano, é um carcereiro, agente penitenciário, um servidor público. Presta atenção nisso, irmãos. O ministro de Deus com o coração incendiado se transforma em uma carruagem para modelar a cultura. E a salvação de Deus alcança todo tipo de língua, todo tipo de povos, todas as etnias, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. E não há uma etnia privilegiada em detrimento de outra, pois Deus salvou todas as raças. Deus, portanto, não olha a cor da pele, Deus não olha a sua conta bancária, Deus não se surpreende com seus diplomas na parede. Deus ama a todos, meus amados irmãos. Por isso que está escrito que Cristo morreu para comprar com seu sangue a todos que procedem de todos os povos. Louvado seja o santo nome do Senhor. Mas quinta análise textual: o ministro de Deus com o coração incendiado se transforma em uma carruagem para impactar não apenas raças diferentes, mas também para impactar todas as classes sociais. Pois na cidade de Filipos, através do coração incendiado desse homem, que era um mandato cultural, Deus salvou todas as classes sociais daquela contemporaneidade. A primeira classe social que o apóstolo Paulo alcança na cidade de Filipos era de uma milionária, uma empreendedora, uma mulher que conseguia dominar o business de sua geração. Eu estou falando de Lídia. Lídia era empresária. Diz o texto que ela era vendedora de púrpura, e ela era asiática da cidade de Tiatira. Pois de todas as cidades da Ásia, Tiatira não possuía uma renda per capita significativa para o seu tempo em relação ao comércio de produtos de alto valor, como era púrpura. Sabe o que é púrpura, irmãos? Púrpura é uma substância encontrada nos moluscos que ficavam ali nas costas do mar Mediterrâneo. Púrpura era um tecido de tão alto valor, segundo a história, que apenas os senadores romanos e homens de alta posição social se vestiam com um tecido extremamente caro.
Lídia, portanto, é comerciante de produto de alto valor. Ela é uma mulher de uma classe social incrível. Se ela era uma vendedora de púrpura, e quem escreve o livro de Atos dos Apóstolos é um intelectual que era médico, historiador e também cientista, Lucas, significa dizer que Lucas fez questão de deixar registrado a classe social das pessoas que o apóstolo Paulo alcançou. Portanto, está fundamentado aqui, meus amados irmãos, que o evangelho é para gente muito rica. O evangelho alcança pessoas de alta posição social. O evangelho é para pessoas que possuem um coração quebrantado quando escuta a mensagem de Jesus Cristo. O evangelho é para gente muito, muito, muito rica, irmãos. E quando o evangelho alcança o coração dessa pessoa, ela se converte em Cristo Jesus. O segundo espectro social que o apóstolo Paulo alcança, já na outra ponta da sociedade, o texto narra que o apóstolo Paulo alcança uma mulher que está abaixo da linha da miséria. Ela nem da quebrada é, porque nem casa ela tem, nem da periferia ela é escrava de Satanás e de demônios. Ela é escrava dos homens, ela não tem nem sua carta de alforria. Está fundamentado aqui que o evangelho é para gente podre de pobre, miserável, gente que não tem nem a sua liberdade, porque o evangelho é essa carta de alforria que te liberta por dentro, irmãos. Eu sempre digo para os meus discípulos, eu quero te trazer essa reflexão, honrando a porção desse altar, mas te fazendo pensar, honrando a porção desse altar, te fazendo pensar. Entre você ser um profeta e um discípulo, meu conselho pastoral é: seja um discípulo. Teve um dia em que 12 discípulos quase se tornaram 13. Foi quando um profeta chamado João Batista pregava, depois de 400 anos de silêncio, um sermão curioso e revolucionário, usando uma roupa diferente, pregando em um lugar diferente, comendo uma comida diferente. Depois de 400 anos de silêncio profético, o primeiro sermão que os céus sopram na terra é: arrependei-vos. E quando João Batista viu os fariseus e os religiosos cínicos e hipermorais, eles diziam: arrependei-vos, raça de víboras. E ele apontou esse discurso, essa frase, raça de víboras, para os religiosos que tinham uma vida moralista, mas não tinham uma vida de caráter. Bem, João Batista, ele foi um homem extraordinário, cara. Ele começou a pregar e os corações começaram a se arrepender. A Bíblia diz que ele veio pavimentar o caminho do Senhor. A mesma pavimentação que o Império Romano fazia ao demolir as montanhas para que os Césares passassem, João Batista começou a demolir os pecados para que o Messias passasse com facilidade no coração do homem daquela época. Só que por que ele não se tornou um discípulo? Já que ele batizou aquele que ele não era nem digno de desatar a sandália, por que 12 quase se tornaram 13? Por que esse profeta João Batista, curioso, a Bíblia diz que ele tem a mesma porção de Elias, sim ou não? Bem, qual foi o milagre que João Batista fez? Nenhum. Mas a Bíblia diz que ele tinha a mesma porção de Elias, porque ele falava com autoridade. Mas não tem nenhum relato que ele orou e fogo desceu do céu. Também não tem nenhum relato que ele orou e um jovem ressuscitou. Mas diz, assim como Elias denunciou o pecado político de Jezabel diante de Acabe, João Batista denunciou o adultério de Herodes com Herodias. Parece-me, nessa análise sociológica, que essa foi uma porção comportamental que se assemelhou com Elias. Só que ele falava com autoridade, e o coração se quebrantava. E não tem nada mais poderoso do que você pregar o evangelho e um coração se quebrantar. Pois bem, não sei se você já leu pneumatologia. Alguém sabe o que é pneumatologia? Alguém é pentecostal? Não? Vocês estão me ouvindo? Ou vocês estão com medo de responder? Sei lá. Pneumatologia significa estudo do Espírito Santo. Na pneumatologia, o Espírito Santo descia sobre reis, sacerdotes e profetas no Antigo Testamento. E a Bíblia diz que na pneumatologia, portanto, no estudo do Espírito Santo, quando o Espírito Santo vinha na terra, ele vinha só sobre reis, sacerdotes ou profetas. E ele usava o vaso, depois que o vaso era usado, o Espírito Santo voltava para o céu. Ele não permanecia, ele usava e voltava. Uma das características de alguém batizado com o Espírito Santo é
consolação. Eu vou para o céu, vou deixar o Espírito Santo, mas Ele te dará o Espírito de consolação. Ele é o Consolador. Uma das características de alguém batizado com o Espírito Santo não é vontade de morrer, é vontade de perseverar, por causa da consolação. Mas esse é outro papo. Só de falar isso eu já vi os irmãos assim. O Espírito Santo em João Batista usava ele com força. Mas João Batista, quando foi preso, quando a treta sociológica aconteceu, e quando o medo bateu, ele duvidou se Jesus era o Messias. E ele então tem a cabeça decapitada. Entre ser discípulo e ser profeta, meu conselho pastoral é: seja discípulo. João Batista preso duvidou se Jesus era o Messias. Mas Paulo, preso, escreveu 13 cartas. João Batista preso duvidou se Jesus era o Messias. Mas um velhinho de 93 anos, na ilha do Mar Egeu, numa ilha vulcânica, na ilha de Pátmos, no governo de Domiciliano, o governo mais perverso do Império Romano, chamado de Segundo Nero, esse velhinho, após sobreviver ao caldeirão de óleo fervente, ele escreve a carta de Apocalipse. Mas João Batista, quando vai preso, duvida se Jesus era o Messias. E Jesus então responde para os discípulos que estão ali, porque depois que os discípulos afirmam que João Batista morreu, Jesus fica reflexivo, e Jesus diz: eu te afirmo que entre os nascidos de mulher, ninguém é maior que João Batista, mas eu te digo, o menor do reino de Deus é maior que João Batista. Por que um profeta não transicionou? Por que o discurso profético de João Batista se tornou um odre velho? Porque ele ainda estava chamando seres humanos de raça de víbora. Jesus já tinha transicionado, ele chamava as mesmas pessoas de ovelhas perdidas da casa de Israel. Porque quando você é profeta, você tem uma porção de Deus. Mas quando você é discípulo, Jesus orou pelos seus discípulos e disse aos meus discípulos, na oração sacerdotal, que eles iam ter poder para pisar na cabeça de serpentes e escorpiões, que eles iam ter poder para expulsar demônios, poder para curar enfermos. Então, no perfil de um discípulo, tem a porção profética. Entre você ser um profeta e ser um discípulo, seja um discípulo. E quando o cárcere bater, que você venha cantar um salmo para abrir cadeias. Não ficar com medo, perguntando se Jesus realmente é o que você pensou que ele era. Faz sentido? Amém. O apóstolo Paulo não alcançou apenas classes sociais ou raças, mas a terceira classe social que ele alcança, após alcançar uma milionária, classe alta, após alcançar uma escrava, classe baixa, ele alcança a classe média, ele alcança um servidor público, ele alcança um carcereiro, ele alcança aquele homem que estava naquele lugar de proteger a sociedade contra os presos. Portanto, através de um modelador de cultura, todos os estratos sociais verão a luz de um novo amanhecer. Você pode aplaudir Jesus por esse fundamento bíblico. Portanto, o Evangelho chega a todos, e a obra de Deus é uma obra soberana. O Evangelho chega a todos através de um modelador de cultura. O Evangelho, portanto, não é só para ricos, o Evangelho não é só para pobres, o Evangelho não é só para a classe média, o Evangelho é para todo aquele que nele crê. Amém, meus irmãos? Então pregue o Evangelho a toda a criatura. Nós entramos agora, meus amados irmãos, em mais uma análise textual, porque nós temos algo poderoso em Atos 16. Deus salvou em Filipos não apenas 3 raças diferentes, Deus salvou em Filipos não apenas 3 classes sociais diferentes, mas o ministro de Deus, com o coração incendiado, se transforma em uma carruagem para colocar em xeque 3 religiões diferentes. E o Evangelho tem todo o poder, irmãos, para denunciar a mentira, porque nós cremos que Jesus é o caminho, a filosofia, a antropologia, a psicologia e os digitais influencers têm direcionado o caminho. Mas nós cremos que Jesus é o caminho, é a verdade, a filosofia, a antropologia, a sociologia, a psicologia, os influencers vêm dizendo para nós o que é verdade. Só que nós cremos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida.
Ele é a vida. Bem, Deus então, através do apóstolo Paulo, que foi um modelador de cultura, colocou em xeque 3 religiões diferentes. Além de ganhar 3 nacionalidades diferentes, 3 classes sociais diferentes, ele coloca em xeque 3 religiões diferentes. Portanto, meus amados irmãos, quem foi Lídia? Lídia era uma prosélita. Lídia era uma asiática. O que é um prosélito? Prosélito é um pagão convertido ao judaísmo. Lídia foi alcançada numa reunião de oração. Lídia lia os salmos, Lídia lia a Torá, Lídia se quebrantava diante dos textos proféticos. Ela era uma prosélita. Lídia era uma mulher espiritualizada, só tinha um problema: essa mulher espiritualizada ainda não havia se convertido a Jesus Cristo. E há pessoas, cara, que vão se converter apenas no ambiente de culto. Talvez você conhece alguém que ama Jesus, e você gosta do rolê cultural, você gosta do ambiente, você gosta talvez do discurso, você gosta da cultura, mas está fundamentado, você precisa oficializar a sua conversão em Jesus Cristo. Lídia então se converte. E ela se converte quando ela estava numa reunião de oração. Mas outra análise antropológica, a partir da etnia religiosa, nós temos uma escrava, e essa escrava está mergulhada no ocultismo, no misticismo obscuro, prisioneira de Satanás, instrumento do inimigo, escrava de demônios, escrava de homens. Portanto, através de uma carruagem com o apóstolo Paulo para modelar a cultura, um satanista pode se converter, um ocultista pode se curvar diante de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E também nós temos aqui um ateu convertido. Nós temos um homem, um carcereiro, um servidor público no Império Romano, que acreditava que César era o Senhor. E quando você acredita que o homem é o Senhor, significa dizer que você não crê em Deus, você é ateu, você crê no homem. Então nós temos 3 religiões diferentes, se curvando para um homem que carregava uma tocha cultural do reino de Deus, que exercia, portanto, um mandato cultural. E com isso, irmãos, o sistema religioso que dominava a Grécia se curvou diante do poder do Evangelho, a partir da jornada de um homem que decidiu honrar o mandato que recebera do próprio Jesus. Eu creio, meus amados irmãos, que nessa manhã, Deus pode catapultar você para o seu destino profético, quando você também honra a palavra de Deus, sendo intenso no Senhor e erudito sobre assuntos eternos. Eu estou falando, irmãos, portanto, com o coração incendiado, no apogeu do Império Romano, a despeito do sofrimento, alcançou uma mulher piedosa, alcançou o coração de Lídia, alcançou uma prisioneira de Satanás e alcançou o coração de um servidor público. Então eu estou dizendo, irmãos, que gente de lugar diferente, de cultura diferente, gente com religião diferente, gente rica, gente pobre, gente de classe média, esse universo, todo esse universo, portanto, é o alvo da graça soberana de Jesus, através de um homem incendiado, que pode se tornar um modelador de cultura. Que nessa noite, ou melhor, que nessa manhã, o Espírito Santo venha te incendiar. Eu quero finalizar meu sermão fazendo minha última narrativa bíblica e após expondo uma experiência que vivi. Toda essa trajetória de igreja começa no túmulo vazio de Cristo, porque o túmulo vazio é o berço da igreja. Portanto, o Evangelho de Jesus é uma carruagem de transformação cultural. Você pode repetir essa frase? O Evangelho de Jesus é uma carruagem de transformação cultural. E que você venha ser um agente de transformação em nome de Jesus. Pois do capítulo 1 ao capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, o Evangelho alcançou Jerusalém e alcançou a Judéia. No capítulo 6 você vai ver 7 diáconos sendo levantados para, a partir da ação social, cuidar das viúvas. Você vai ter Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Parmenas, Nicolau e Estevão. Esses homens, portanto, cuidaram de pessoas que ninguém gostaria, que eram viúvas, porque era uma geografia sociológica onde macro-civilização, como o Império Romano, dominava micro-civilização como Israel, fazia dessa micro-civilização colônia, e muitas guerras civis aconteciam, muitos homens morriam, ficando, portanto, muitas viúvas. E quem cuidava da assistencialidade
diária na distribuição dos alimentos era a igreja, e jovens foram levantados para isso, e porque jovens cheios de sabedoria do poder de Deus se levantaram, a Bíblia diz que o evangelho alcançou o coração de tantos que muitos se converteram. Olha isso, de Atos 1 a Atos 2, 3.000 pessoas se convertem quando Pedro traduz o que aconteceu no dia de Pentecostes. Quando Pedro chega no templo e ele diz: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou. Mas 5.000 pessoas se convertem. Então, do evangelho que chega em Atos, do capítulo 1 até o capítulo 5, nós temos 8.000 pessoas convertidas. No capítulo 6, por causa de Estevão, da erudição que estava sobre Estevão, que foi o pai do movimento de missões, a Bíblia diz que o número dos discípulos multiplicaram. Nós temos então 16.000 pessoas, irmãos, que foram alcançadas. Portanto, do capítulo 8, você vai ver o evangelho alcançando a região de Samaria. O evangelho chega então nesse lugar. No capítulo 9 de Atos, nós temos a conversão de Saulo em Damasco, fora do território de Israel. No capítulo 10, nós temos a conversão de um prosélito, um gentil, na cidade de Cesareia Marítima. Capítulos 11, o evangelho chega em Antioquia, terceira maior cidade do mundo antigo. Nos capítulos 13 e 14, nós temos a primeira e grande viagem missionária de Paulo na região da Galácia. Capítulo 16, 17 e 18, o evangelho então chega na região da Macedônia e da Caia, na segunda viagem missionária de Paulo. Capítulo 19, capítulo 20, o evangelho chega na região da Ásia, quando você vai ter a terceira viagem missionária de Paulo. E lá da cidade de Éfeso nós temos outras cidades inalcançadas como Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Hierápolis e Colossos. Capítulo 21 ao capítulo 26, nós temos a prisão de Paulo em Jerusalém, quando ele é transferido de Jerusalém para Cesareia Marítima, e é quando ele faz 5 defesas. Primeiro ele se defende diante do templo, depois o apóstolo Paulo se defende diante do Sinédrio, depois ele vai para Cesareia Marítima e ele se defende diante do governador Félix. Depois de 2 anos preso, abandonado pelos judeus, ele se defende diante do governador Festo, e quando o governador Festo chama Paulo, ainda vem o rei Agripa, ele se defende diante do rei Agripa. Capítulos 21 a capítulo 26, você vai ter essa narrativa. Capítulo 27 a capítulo 28 de Atos, se trata da escolta de Paulo para a capital do Império Romano, para a cidade de Roma, quando ele sofre um profundo naufrágio. Tem uma longa narrativa de Atos 27 sobre o naufrágio de Paulo, e no capítulo 28 ele vai para a ilha de Malta, e ele ganha então aqueles bárbaros para o Senhor. Toda a ilha se converte, porque havia 276 pessoas, e só quem falava o idioma dos bárbaros era Paulo. Nossa, é poderoso essa parada. Mas Atos dos Apóstolos finaliza dizendo que Paulo ficou 2 anos na casa em que alugaram. Atos 28, 30 e 31. E Paulo ficou 2 anos na casa em que alugaram em Roma, quando ele estava na sua prisão domiciliar. E ele pregava o evangelho para todos que iam à sua casa, e sem impedimento ele traduzia as Sagradas Escrituras. Pois bem, após trazer a exposição do texto bíblico, nessa manhã dessa conferência, eu quero te convidar a você se posicionar. Eu quero te influenciar. E eu oro para que a semente que foi plantada em todas as terras boas dessa manhã, que Jesus venha te impulsionar para o seu destino social e profético, e que a partir disso o reino de Deus se revele. E eu quero finalizar meu sermão. Vou fechar minha Bíblia. Eu tive a honra de palestrar para os sobreviventes da catástrofe da Boate Kiss, em Santa Maria. Jesus me levou muito longe, cara, com o Fire Universitário. E louvo o nome do Senhor, é graça de Deus. E eu não fui como pastor, eu fui como professor. E lá, falando sobre Gales Lipovetsky ou sobre Zygmunt Bauman, eu vi uma cidade em luto. Eu estou falando de alguns anos atrás. E após a minha palestra, que foi só acadêmica, uma senhora de 1,60 m de altura chegou até mim, foi até a frente e falou: professor, você lembra muito meu filho. E eu fiquei reflexivo, porque ela era uma senhora bem branquinha, e falou para mim que eu parecia o filho dela. Aí eu só pensei: certamente essa descendente de alemã casou-se com um negão. E ela pegava no meu rosto, pegava na minha cabeça, chorava olhando para mim.
E ela começou naturalmente a desabafar. E eu gosto quando Jesus traz à igreja uma atmosfera de comunidade terapêutica, onde o microcontato pode ressignificar para trazer redignificação, ressignificação para redignificação. E ela começou a desabafar. E ela disse: sabe, professor, em janeiro de 2013, 3 turmas de odontologia estavam se formando. E eles contrataram uma casa de show, a Boate Kiss. Eles contrataram uma banda de sertanejo universitária. Um dos integrantes começou a fazer pirotecnia com fogo. E uma faísca incendiou o estofado e começou a exalar gás tóxico. 680 estudantes saíram correndo. Os seguranças fecharam a porta com medo de os caras não pagarem a conta. E 242 estudantes morreram carbonizados. Eles raparam, professor, a parede da Boate Kiss com os ossos da mão. Ela foi falando para mim. Ela pegava no meu rosto e chorava. Ela disse: as mulheres do sul são altas, com salto 15, no estado de desespero social. Elas começaram a pisar nos cadáveres que estavam no chão, e o salto foi deformando o rosto dos caras, das pessoas, dos jovens. E aí tiveram que desovar, cara, tirar os cadáveres daquela boate e colocar no ginásio da cidade. Bem, eu não sei quantos jovens nós temos aqui, mas no coletivo de muitos, um óbito é óbito demais, sim ou não? Uma pessoa morreu, é muita gente. 3 pessoas morreram, é gente demais, irmão. 10 pessoas morreram no coletivo de muitos, é gente demais. Agora, 242 óbitos é um genocídio. E ela falou: nós tivemos que ligar no celular dos nossos filhos, e quando o celular tocava, nós identificávamos o cadáver, de tão desfigurado que eles ficaram. Aí ela começou a chorar e eu disse: sabe, professor, quando eu fui procurar o meu filho, eu encontrei 3 filhos mortos. Eles morreram juntos, de mãos dadas. E aí eu comecei a chorar. E ela falou: você lembra muito do meu filho. Aí eu abracei aquela senhorinha, fiquei em silêncio, e ela olhou para mim, com aquele olhão azulzão, e falou: não sei se você acredita, professor, mas o seu abraço lembrou o abraço de Deus. Eu estou muito confortada. Imagina, eu sou professor de humanas. E eu falei para ela: sim, filha, esse abraço é um abraço de Deus, porque eu sou o corpo dele na terra. Nesse dia eu tive a revelação do corpo de Cristo. Não sei se você sabe disso, segundo biomedicina, o córtex cerebral libera 1 bilhão de substâncias fisiológicas por segundo, quando você é um homem. Quando você é uma mulher, o córtex cerebral libera 10 bilhões de substâncias fisiológicas por segundo. São 9 bilhões de substâncias fisiológicas a mais que o homem, porque a mulher tem útero, e o útero é uma indústria fenomenológica de substâncias fisiológicas geradas por milésimos de segundos. E naquele dia eu tive a revelação do corpo de Cristo. O corpo de Cristo necessita ser amoroso como a cabeça de Cristo é, porque é a cabeça que libera amor para o corpo. Mas um corpo sem cabeça é uma assombração. Só é possível nós exercermos um mandato cultural se nós estivermos conectados com a cabeça que é Cristo. E aí nós não teremos medo. E como declamava os mártires, o hino dos mártires: com valor, sem temor, por Cristo, prontos a sofrer. Bem alto, erguei o seu pendão firmes, sempre até morrer. Enquanto eu ministro, e eu sou apenas um carregador de sementes, eu vim só jogar sementes nas terras que são o seu coração. A minha oração é para que essa semente germine, enraize e gere frutos a 30, a 60 e a 100 por 1. Que de você vai para 30, que de você vai para 60 pessoas, que de você vai para 100 pessoas, e que o reino de Deus continue avançando como alguém que assumiu o mandato cultural, sendo representante de Jesus na terra. Fique em pé em nome de Jesus. Estenda suas mãos. Enquanto o time de adoração rasga os céus em adoração, enquanto o altar queima o incenso, e que esse incenso queimado chegue até o trono da graça de Deus, eu quero te convidar, apenas a você que ouviu o sermão,
e nessa manhã seu coração se incendiou, e você falou: Jesus, me usa no meu tempo. Jesus, eu estou aqui disponível. Eu não estou na Macedônia, mas eu estou em Goiânia. Eu não estou na Macedônia, na cidade de Filipos, mas eu tenho uma universidade, eu sou um estudante universitário. Eu não estou na Macedônia, mas eu estou em uma escola. Eu não estou na Macedônia, mas eu sou um servidor público, ou eu sou um profissional liberal. Eu não estou na Macedônia, mas eu sou filho, eu tenho uma família. E o campo a ser alcançado se chama planeta Terra. E nessa manhã o Espírito Santo incendeia uma geração para um propósito social e espiritual: traduzir a sala do trono para o homem contemporâneo. Estenda suas mãos bem alto em nome de Jesus. Enquanto o louvor rasga os céus em adoração, eu quero te convidar a você edificar um altar de adoração a Jesus. E a você que o coração incendiou, e você diz: eis-me aqui, Senhor, usa-me. Eu quero ser um moderador de cultura, que a minha vida queime, porque eu só tenho uma vida para queimar. Eu quero ofertar a Ti a minha juventude, Senhor, se faz sentido para você. Enquanto o louvor rasga os céus em adoração, saia do seu lugar e venha aqui à frente. Eu quero orar por você. Existe uma ativação espiritual nessa manhã, de graça, de força e de vida em Cristo Jesus. Levante uma geração, Espírito Santo. Toda a igreja, estenda suas mãos bem alto e vamos adorar Jesus.